Olá, 6 de novembro de 2022, né? Estamos por aqui com mais uma crônica dominical com Cláudio Chaves, hoje com o tema Smith, Marx ou Cristo, né? E o que motiva essa crônica é exatamente a reação, né, de muitas pessoas, inclusive lideranças religiosas, mais especificamente do segmento evangélico, sobre o resultado das eleições do domingo passado, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E tem gente por aí já dizendo, né, que quem votou na esquerda, cristão, evangélico no caso, né, que votou na esquerda é inimigo do Evangelho, é inimigo de Cristo, o PT é inimigo de Cristo, e que, enfim, essa polêmica toda a respeito da incompatibilidade do comunismo com o Evangelho, da esquerda com o Evangelho. E essas pessoas, muitas por ignorância, outras por leviandade, acabam reduzindo essa compatibilidade ou associando essa incompatibilidade entre cristianismo e a esquerda, ou entre cristianismo e comunismo apenas. O objetivo da crônica de hoje é justamente fazer um esclarecimento um pouco mais amplo, né, e procurar entender, né, o que realmente causa essa incompatibilidade. Já aqui confirmando, né, quando eu falo o que causa essa compatibilidade, eu já estou admitindo que há realmente uma incompatibilidade entre o cristianismo e o marxismo, ou entre o cristianismo e a esquerda, tá bom? Então vamos lá. Para tentar ilustrar melhor, vamos usar aqui uma analogia, né? Vou usar aqui uma analogia, né? Para a gente procurar entender melhor essa questão da incompatibilidade entre o cristianismo e o comunismo, né? E o porquê do título da reflexão, né, da crônica de hoje ser Smith, Marx ou Cristo, né? A analogia é a seguinte: imaginemos uma pessoa que tem ou que tenha intolerância à lactose, né? Grosso modo, o açúcar do leite bovino. Então, para essa pessoa que tem intolerância à lactose, né, fará diferença para ela um leite, pelo fato deles, um queijo, melhor dizendo, pelo fato desse queijo ser um queijo manteiga, um queijo coalho, o queijo ricota, o queijo de Minas, o queijo parmesão? Ou o preço do queijo fará diferença? Ou de onde ele vem, de que região, se vem do norte, do nordeste, do sudeste, fará diferença se todos eles tiverem, né, a lactose, se todos eles forem derivados do leite bovino, sem passar por nenhum processo de transformação, de separação? Não fará diferença, concorda? Porque o que causa a intolerância, o que causa o efeito adverso nessa pessoa? É a lactose. Então, se for derivado do leite bovino, né, natural, o queijo manteiga, o queijo Minas, o queijo prato, o queijo coalho, todos eles terão a lactose. Então, nenhum deles servirá para essa pessoa. O inverso também é verdade. Não importa se o queijo for o queijo manteiga, o queijo prato, o queijo parmesão, né, se ele vier do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, se ele não tiver lactose, né, embora seja um queijo derivado do leite, mas tiver havido o processo bioquímico de separação, né, da lactose, ele servirá para essa pessoa que tem intolerância, porque a intolerância dela não é ao queijo em si, né, mas, né, essa substância, né, que tem no leite bovino, que é a lactose. Tirando a lactose, ele vai servir. Entende? O elemento principal aí que define se será compatível com um organismo intolerante ou não é a lactose. Mais adiante eu tento fazer, né, a aplicação dessa analogia. Então vamos lá, né? Existe toda essa celeuma, toda essa polêmica em torno da incompatibilidade entre o cristianismo, né, e o comunismo, entre o cristianismo e o marxismo. E as pessoas dizem que não, essas pessoas ficam, vamos dizer assim, inconformadas, né, com os evangélicos, os crentes que votam na esquerda, que votam no comunismo, que apoiam e etc e tal. E elas dizem que não entendem essa
não vê incompatibilidade, não é? Mas assim, o mais interessante não é ver alguém supostamente defendendo a compatibilidade entre o cristianismo e o comunismo. O que eu acho mais curioso, né, é as pessoas que conseguem encontrar compatibilidade entre o cristianismo e o liberalismo, e mais do que isso, votam em propostas, em projetos liberais, né, para supostamente defender o cristianismo do comunismo. Então vamos lá. Para que a gente entenda um pouco melhor essa questão, é preciso que a gente compreenda minimamente, não é? Quais são os aspectos gerais das três propostas, né? No que elas convergem, no que elas divergem, o que eles concordam e o que eles discordam, os três teóricos, vamos dizer assim. Lembrando que Cristo não é um filósofo político, pelo menos, né, dentro dessa questão temporal, material. Mas isso a gente pode discutir, explicar depois. Vamos colocar que estejam os três no mesmo nível, buscando a mesma solução. Então, o Adam Smith vai dizer que a sociedade não corresponde às necessidades humanas. Não é essa sociedade que a humanidade precisa. Precisamos de uma outra proposta, de um outro tipo de sociedade. O Karl Marx vai dizer a mesma coisa, que a sociedade precisa mudar. E Jesus também vai condenar essa sociedade. Os três, Adam Smith, o pai do liberalismo, Karl Marx, o pai do comunismo científico, e Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, vão dizer que sim, que é possível uma nova sociedade. Os três também vão dizer, Jesus Cristo, Karl Marx e Adam Smith, que essa sociedade, né, se tornará real, ela existirá. Então, 3 pontos que eles concordam. A sociedade atual não é a sociedade ideal, né, cada um na sua época, né, falou isso. É possível uma nova sociedade, né, e ela virá a existir uma sociedade justa, uma sociedade livre, uma sociedade onde as pessoas vivem em paz e felizes, né? Então, nesse ponto, né, nesses 3 pontos, eles convergem, eles concordam. Agora, onde que está a divergência entre os três? Né? O Adam Smith, o pai do liberalismo, vai dizer o seguinte: olha, essa sociedade que a gente quer, que a gente precisa, uma sociedade livre, sem opressão, uma sociedade justa, pacífica, onde as pessoas são felizes, ela será possível através do mercado. O objeto indutor, né, o sujeito indutor dessa sociedade, né, será o mercado, ou seja, o livre mercado, as pessoas negociando entre si, comprando, vendendo, trabalhando, vendendo a sua força de trabalho, sem a intervenção do mercado, né, sem a intervenção do Estado, melhor dizendo, né, só através da competição, através da meritocracia e tal, nós vamos ter uma sociedade justa, uma sociedade onde todos terão as suas necessidades supridas e todos serão felizes, não teremos violência, não teremos injustiça, desigualdades, chegaremos a uma sociedade, né, digamos assim, ideal. O Marx vai dizer o seguinte: não, Smith, se houver competição, enquanto houver competição, haverá briga, haverá luta, porque um quererá ser melhor que o outro, né? Um irá querer se igualar ao outro, né? Então, é possível essa sociedade justa, né, livre e fraterna e feliz, mas para isso nós temos que acabar com as classes, né? Nós temos que acabar com o Estado, nós temos que acabar com a propriedade privada, nós temos que ter só seres humanos, todos iguais, porque enquanto houver competição, haverá luta, haverá briga, haverá discriminação, haverá desigualdade. E quem vai fazer isso não é o mercado e nem o Estado. Quem vai fazer isso, Smith diz Marx, é a classe trabalhadora, que vai tomar consciência, vai se organizar e vai pôr fim a essa estrutura, a essa superestrutura, e vai formar uma nova sociedade com novos homens, novas mulheres, né, com um novo pensamento, uma sociedade sem classe, uma sociedade plana, igualitária. E aí vem Jesus e diz assim: vocês estão certos, né? Essa sociedade não é boa, uma nova é possível, mas não vai ser nem através do mercado, né, nem através da classe trabalhadora, dos sindicatos, da organização. Não, nenhuma dessas duas coisas tem esse poder, porque a questão aí é o coração do ser humano, né? E só quem pode mudar o coração do ser humano é o Espírito Santo.
Então, isso aí é uma ação divina. E quem vai fazer isso sou eu, que vou instaurar aqui o meu reino, sem nenhuma participação, sem nenhuma intervenção humana. Eu sozinho, né, é quem vou fazer isso. Então, o que a gente pode observar aí nessas três propostas que acabam se resumindo em duas, né? Por que acabam se resumindo em duas? Porque a proposta de Adam Smith e a proposta de Karl Marx, né? Lembram lá da analogia do queijo, né? A pessoa com intolerância, né? O que vamos dizer assim, detona, né? Aflora, vamos dizer assim, desperta a intolerância na pessoa. É o elemento lactose. Então, tanto o queijo, vamos dizer assim, o queijo manteiga como o queijo coalho, eles são feitos do leite bovino natural. E eles têm lactose, os dois tipos de queijo. Então, assim, o que seria a lactose, né? Trazendo aqui para a questão do liberalismo de Adam Smith e do comunismo de Karl Marx. A lactose aí é o elemento humano. Observem que tanto Adam Smith quanto Karl Marx, eles apontam a solução, mas Deus não entra na equação, não entra a fé, não entra a religião. Ambos dizem que é possível uma nova sociedade melhor, né, mais evoluída, justa, igualitária, feliz, etc. e tal. Porém, eles não colocam Deus na equação. Né? Quem é que vai fazer, quem é que vai trazer essa sociedade? Quem vai proporcionar essa sociedade melhor para todos? Segundo Adam Smith, é o mercado, é a livre concorrência, é a competitividade, a meritocracia, é a propriedade privada. Marx vai dizer que não, é o contrário, é o fim da propriedade privada, é o fim da competição, é uma sociedade sem classes, né? E quem vai fazer isso é a classe trabalhadora. Ele também não coloca Deus na equação. Percebe? Então, tanto a proposta de Adam Smith quanto a proposta de Karl Marx, né, elas são humanistas, elas têm o ser humano como centro. E a proposta de Jesus Cristo, né, ela tem Deus como centro, ela é uma proposta teísta. Entende? Então, assim, dentro desse contexto, não faz diferença, né, se é marxismo, ou se é liberalismo, ou se é o maniqueísmo, se é o evolucionismo, se é o iluminismo, se é o estoicismo, se é o epicurismo, se é qualquer outra filosofia, qualquer outra proposta humana, ela vai dar de encontro com a proposta do cristianismo. Não é só o marxismo, não é só o comunismo que é contrário ao cristianismo. Qualquer proposta humana que não considere Deus como centro, como o indutor, como aquele que vai resolver as coisas, né? Ela é anticristã. Ela se choca com os princípios, com os valores cristãos. Entende? Então, assim, é curioso alguns cristãos defenderem, sei lá, evangélicos, seja de que aspecto for do cristianismo, que há compatibilidade entre o marxismo e o cristianismo. É curioso, é um equívoco. Mas um equívoco maior ainda é a pessoa dizer que vai apoiar o liberalismo não só porque ele é compatível com o cristianismo, né, sendo o liberalismo uma proposta humana, mas ainda dizer mais, que vai votar no liberalismo para defender o cristianismo do comunismo, para que o comunismo não acabe para que o comunismo não acabe com o cristianismo, como a gente está vendo, né, a gente viu muito nessas eleições agora. Ora, o liberalismo ele é tão anticristão, né, quanto o comunismo. Aliás, ele é anterior ao comunismo. A proposta de Adam Smith é anterior à proposta de Karl Marx, não é? E antes de Karl Marx sequer nascer, né, o liberalismo já tinha excluído Deus das soluções humanas, já tinha colocado no lugar de Deus o mercado. Portanto, né, não há essa diferença que muitos querem encontrar. Eu costumo dizer que alguém usar o liberalismo, digamos, para salvar o cristianismo, ou para proteger o cristianismo, os valores cristãos, como se dizem aí, seria mais ou menos como alguém se propor a limpar alguém que está sujo de lama, jogando mais lama. Ora, né, se o cristianismo está, sei lá, vivendo uma crise, etc., foi desconfigurado, descaracterizado, porque se colocou muito elemento humano, né, se diminuiu muito Deus e colocou muito do ser humano no cristianismo, né, e isso deturpou o cristianismo, isso enfraqueceu o cristianismo,
Pior ainda é você trazendo o liberalismo para dentro do cristianismo. Você vai colocar mais humanismo, mais elementos humanos dentro do cristianismo, que é uma proposta teísta. Tá bom? Essa é a crônica de hoje e a gente se encontra no próximo domingo com mais outro tema. Até lá!